Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Vitor, me conta uma coisa. Quando você era criança e construía aquelas torres de blocos de montar, elas sempre caíam para um lado, né? Nossa, sim, eu ficava irritado. Nunca funcionava, eu era péssimo nisso. Mas, Léo, imagina se uma torre torta dessa virasse um monumento mundial. Pois é, hoje a gente vai falar na Torre de Pisa, a maior gambiarra arquitetônica da história. E olha que essa torre tá de pé desde o século XII, viu? Ela é tipo aquela sua tia que vive reclamando da coluna, mas nunca para de dançar no casamento alheio. Olha só, seus fofoqueiros históricos. Como vocês já perceberam, hoje a gente vai desvendar um grande drama da arquitetura mundial. Isso mesmo, será que os arquitetos eles estavam bêbados? Ou foi um ataque de preguiça medieval? Nada disso, a verdade é tão absurda que até a gente duvidou. Vem com a gente nessa fofoca que já tá rolando há 850 anos. Bom, eu acho que antes da gente revelar os motivos da Torre de Pisa ser torta, é importante a gente dar um breve contexto da época em que a Torre de Pisa ela foi idealizada, no século XII. Ou seja, a gente vai conversar um pouco sobre o que estava acontecendo nessa região, nesse momento, e assim a gente se situa um pouco na história, né, de algum modo. Bom, a gente está falando um pouco da Baixa Idade Média, que se passa ali nos séculos XI ao século XV. Foi um período de transformações na Europa, marcado pelo enfraquecimento do feudalismo clássico, devido ao crescimento populacional, o renascimento comercial e urbano também estava muito forte ali, e tinha também o surgimento dos estados nacionais. E também tinha um avanço tecnológico na agricultura, que estava ali surgindo. O comércio expandiu com excedentes agrícolas e rotas mercantis. E aí formou polos como as cidades italianas e a Liga Hanseática. E, galera, essa aí é uma liga comercial de 200 cidades dessa época. Ela não era uma liga cheia de ranço, não. Na verdade, sei lá, pode ser que tivesse alguns ranços aí sim entre as cidades, vai. Tá, de todo modo, o comércio ele se expandiu, as rotas comerciais também, e foram impulsionados pelas cruzadas. E, paralelamente a isso, os reis eles fortaleceram seu poder, superando o particularismo do feudalismo, né? E também aquele poder espiritual da igreja, que também às vezes tinha um poder político junto, né? Com o apoio da burguesia, os reis eles começaram a se fortalecer, e aí a burguesia estava muito interessada em leis e moedas unificadas para fazer o seu comércio, e a da nobreza buscava um auxílio real para conter as revoltas camponesas também. Então, assim, se consolidou as monarquias centralizadas, definindo os primeiros traços dos estados nacionais modernos. Dá pra gente entender que na Baixa Idade Média, os burgueses enfrentavam grandes dificuldades burocráticas devido à falta de leis comerciais unificadas. Cada senhor feudal podia cobrar taxas abusivas por mercadorias que passassem por suas terras, como pedágios em pontes e estradas. E um mesmo produto podia ser taxado várias vezes numa única viagem. Pessoal, tem gente que hoje em dia se orgulharia disso. E deixa abaixo que isso aí é polêmico, hein? Além disso, cada cidade ou feudo tinha suas próprias regras alfandegárias, com tarifas imprevisíveis que atrapalhavam o comércio. Essa fragmentação tornava os negócios mais caros e complicados. Mas vocês devem estar se perguntando, e o que isso afeta a cidade de Pisa? Então deixa que a gente conta essa fofoca também, tá? Porque aqui a fofoca é de segunda, mas ela é completa. Nesse mesmo período, a Península Itálica ela permaneceu fragmentada em cidades e estados independentes, como Veneza, Florença, Milão e Pisa, a nossa diva aqui. E aí, devido à geografia acidentada, rivalidades comerciais e influências externas do papado e do Sacro Império, e a ausência de uma monarquia unificadora, as cidades elas eram estado assim porque elas eram autônomas em si, certo? Não era um estado unificado como a gente tinha em outros lugares. Então, cada cidade também, cidade-estado da Itália,
desenvolveu seu próprio dialeto, como o toscano em Florença e o veneto em Veneza, derivados do latim vulgar, mas também com diferenças marcantes ali, refletindo um pouco essa sua autonomia cultural e política. E aí essa fragmentação linguística ela só foi começar a ser superada mesmo a partir do século XIV. Agora que vocês já estão familiarizados com o contexto dessa fase, bora falar sobre a cidade de Pisa, a querida amiga da nossa protagonista do episódio. Aquela amiga que serve de escada, de trampolim para a protagonista ter o seu grande momento, sabe? A cidade de Pisa se originou durante a Antiguidade, embora o período de surgimento seja ainda alvo de estudo. Ela atravessou a Alta e a Baixa Idade Média em ascensão. O Porto Pisano foi protagonista decisivo em sua história. Isso mesmo, e ali desembarcaram os embaixadores enviados ao imperador Carlos Magno, né? E foi a manutenção e o constante desenvolvimento desse sistema portuário que permitiu que Pisa se afirmasse como uma potência naval realmente, né? Ali entre os séculos 10 e 11. E algumas biografias da época também reportam que na cidade havia mercadores vindos de diversas regiões, assim como turcos, africanos, partos e até caldeus. Pisa não era a única cidade-estado da Península Itálica desenvolvendo rotas comerciais marítimas pelo Mediterrâneo. Veneza tinha um controle do comércio com Bizâncio. Daí a nossa diva Pisa afrontava Veneza para disputar esse comércio. Porém, a sua rival mesmo era Gênova e posteriormente Florença. Peraí, Léo, deixa a rivalidade feminina para depois, tá? Enfim, a cidade estava crescendo economicamente devido ao comércio, nadando em dinheiro, tipo um Neymar da Idade Média, e resolveu construir um monumento para ostentar. Na verdade, essa ideia era estimular a arte e a ciência, né? A fim de construir não só monumentos grandiosos, mas também símbolos de riqueza e prosperidade para a cidade de Pisa. Exato, e os principais foram o Duomo, que é uma catedral, o Campo Santo, que é uma espécie de cemitério, um batistério e o campanário, só que... O terreno era tão mole quanto o pudim de vó. Ou seja, na vez do campanário rolou um pequeno problema. Pois é, eles ignoraram o aviso de tijolo não fica em pé em areia movediça e começaram a obra. Brincadeira. A Torre de Pisa ela é um campanário, um edifício construído para abrigar os sinos da igreja. E esse sino ele deve ser usado para convocar os fiéis e avisar sobre invasões ou perigos e até marcar o tempo também, né? Imagina qualquer torre de igreja, só que separado dela. Agora é rinha de cidade-estado. Pisa foi amassada por Gênova depois de séculos de disputas. Pois é, menino. O comandante da armada pisana foi condenado a morrer de fome junto da sua família. Não foi um babadinho, hein? Foi um babadão. Pisa foi se retraindo e se restringindo ao comércio mais regional, disputando agora com Florença. Então, quando chegaram as famosas epidemias do século XIV, Pisa foi vendida para um conde de Milão, depois vendida de novo para Florença. Aí já era, né? O porto ficou abandonado, rolou uma deterioração hidrográfica e depois disso, ela só é lembrada por causa da torre inclinada. É tipo aquele artista de um hit só, que depois ficou esquecido, mas em toda festa que toca aquela música, a gente lembra dele e todo mundo sabe cantar, mas não sabe exatamente o nome do artista. Finalmente os refrescos. Agora a gente vai esmiuçar os detalhes em volta da Torre de Pisa e entender de uma vez por todas por que essa torre é torta. Bom, a construção da Torre de Pisa teve início em 1174, durante um período da grande prosperidade da cidade de Pisa. O projeto ele é tradicionalmente atribuído ao arquiteto Bonanno Pisano, embora existam algumas divergências historiográficas quanto à autoria. E aí, como a gente já disse, a torre foi concebida como campanário, ou seja, torre sineira da Catedral de Pisa. Porém, o lance dessa construção é que já nas primeiras fases da obra surgiram alguns problemas estruturais. Daí já viu tudo, né? Quando o terceiro andar começou a ser erguido, a torre começou a se inclinar devido à instabilidade do solo, composto por camadas pouco compactas de areia, argila e lodo. Diante desse desafio técnico, as obras foram interrompidas. Galera, a torre começou a inclinar antes mesmo de terminar o terceiro andar. Tiveram que parar as obras por 90 anos. Pior que vocês quando deixam aquele projeto da faculdade para a última hora. Mas aí,
voltaram com a cara e a coragem e deram aquele jeitinho para a torre não parecer torta. Eles construíram o resto assimétrico para compensar a inclinação. Ou seja, a Torre de Pisa é uma gambiarra medieval, em que os andares superiores têm um lado maior que o outro, para disfarçar. Spoiler, não deu certo, ela seguiu pesada e afundando, hein? Isso porque a Torre de Pisa, ela pesa cerca de 14 mil toneladas. Só os sinos que ficam no topo do campanário, eles pesam cerca de 10 toneladas. Inclusive, no campanário, há 7 sinos, um para cada nota musical. E, para chegar lá em cima, são cerca de 270 degraus. Tipo, eu cansei só de imaginar. Nos anos 90, a torre estava tão inclinada que parecia o Twitter de alguém que xingou a Taylor Swift. Mais cedo ou mais tarde, ele ia cair. A situação era realmente complicada. Os estudos apontavam o colapso do edifício ao atingir 5,44 graus. E nos anos 90, ela já havia superado essa marca e atingido 5,5. Aí, entraram os engenheiros, gastaram 30 milhões de dólares e fizeram mágica. Tiraram terra de um lado e botaram peso do outro. E aí salvaram a torre. Hoje ela está estável, ainda um pouco inclinada porque é o charme dela, né? Deixaram a torre em itálico e vai ficar assim por muitos anos, embora ela continue progressivamente inclinando. Chegamos então no momento das curiosidades aleatórias sobre a torre. Vocês sabiam que o Galileu usou a torre para testar a gravidade? O cara literalmente soltou as coisas lá de cima e falou: "Tá vendo, Aristóteles, você tá errado." Ele falou isso? Não sei. Mas o experimento ele fez. O experimento ele fez, tá feito o experimento, galera. Agora, se ele falou isso, eu não sei. O shade foi por conta do Victor. É, sim. E outra coisa, a torre atrai 5 milhões de turistas por ano. Só cuidado com as fotos clichê. Por favor, todo mundo tenta segurar a torre. Não passa esse mico. É foto de tia. E aí, curtiram a fofoca arquitetônica mais torta da história? Mas se preparem, porque no próximo episódio a gente vai revelar um segredo que vai fazer vocês questionarem tudo o que sabem sobre animais fofinhos. Pois é, galera. Vocês acham que a Torre de Pisa é excêntrica? Espera só até descobrir o que a humanidade já fez quando... Bem, ninguém estava olhando. Na próxima segunda você vai descobrir por que algo tão inocente virou pesadelo de milhares. E olha que a gente não tá falando de filme de terror não, hein? Isso aconteceu de verdade. Para! Você vai deixar a galera com medo. Continue nos acompanhando e não percam a próxima fofoca. Ah, e não esqueçam que ela é de segunda. Tchau! Tchau!